número 2290, aos dia 3 de agosto de 2020, às 8 horas e 5 minutos. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso e logo após um minuto de silêncio, em respeito à família do senhor José Mandarim, à família do vereador Júlio Henrique pelo falecimento do avô da sua esposa e ao senhor Pedro Pinheiro, ex-morador de Guaporema, funcionário público também de Guaporema. Peço à primeira secretária que faça a leitura das atas da sessão ordinária número 2289/2026 e das sessões extraordinária número 817, 818, 819, 820 e 821 de 2026. Ata da sessão ordinária número 2289 de 2026. Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2026, na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Eliton Augusto Paraz Castiglione, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlio Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pousin Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Teia Dorn, sob a presidência da vereadora Silmara Lúcia Barranco Pousin Ribeiro e secretariada pelos vereadores Fernanda Vitória Siqueira Zolim e Júlio Henrique Vieira Macedo. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão ordinária número 2289 de 2026. Observou-se minuto de silêncio em respeito ao falecimento de José Rodrigues da Silva e Lazinha Piscinato. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, aprovada por todos os vereadores presentes, seguindo-se pausa para colher as assinaturas. No expediente do dia, foram lidos os convites da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cidade Gaúcha para o primeiro encontro regional do R20 e GT3. A justificativa e reapresentação do projeto de lei número 22 de 2006 do Poder Executivo, os pareceres número 28 da Comissão de Justiça e Redação e número 24 de 2026 da Comissão de Finanças e Orçamento, a convocação da sessão extraordinária após a sessão ordinária e o requerimento número 17 de 2026. Nos vereadores inscritos, o vereador Irineu Gago solicitou ofícios de pesar às famílias de José Rodrigues da Silva, conhecido como José do Boteco, e de Lazinha Piscinato, em nome do Poder Legislativo. A senhora presidente transmitiu temporariamente a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador William Teia Dorn Lilo, para fazer o uso da palavra. A vereadora Silmara Pousin aderiu aos pedidos de pesar e solicitou ofícios de congratulações à escola estadual na pessoa da diretora Marta, extensivos aos professores, funcionários, alunos e pais, pelas apresentações e trabalhos escolares, e ao CEMEI, na pessoa da diretora Sandra, extensivo às professoras, funcionários, alunos e pais, pela participação das crianças nas atividades escolares. Na ordem do dia, a senhora presidente informou que a prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2024 permanecia junto à Comissão de Finanças e Orçamento, já emitiria parecer e projeto de decreto legislativo e notificará o gestor para alegações finais, no prazo de 15 dias contados de 13 de julho de 2026. Foi colocado em discussão e votação o requerimento número 17 de 2026, relativo à dispensa da antecedência da convocação da sessão extraordinária e do interstício entre os
turnos do projeto de lei número 22 de 2026. Sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, foi colocado em discussão e votação em primeiro turno o projeto de lei número 22 de 2026 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no orçamento de 2026, alterações do plano plurianual e inclui metas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante a discussão, o vereador Irineu Gago declarou voto favorável. Submetido à votação, o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Nas explicações pessoais, o vereador Aelton Augusto reiterou os pedidos de ofícios de pesar e homenageou José Rodrigues da Silva, relembrando sua atuação como vereador e sua contribuição à comunidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e aos demais vereadores presentes. A ata da sessão extraordinária número 817 de 2026, aos 14 dias do mês de julho do ano de 2026, na sala das sessões da Câmara Municipal de Uruguaiana, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Elton Augusto Parazzi Castiglione, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Banco Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Dorn, sob a presidência da vereadora Silmara Lúcia Banco Ribeiro. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão extraordinária número 817 de 2026. Na ordem do dia, a senhora presidente anunciou a apreciação em segundo turno do projeto de lei número 22 de 2026, relacionado à reforma do asilo, conforme discutido em plenário. Durante a discussão, o vereador Elton Augusto destacou o valor de R$ 830 mil mencionado para a reforma, registrou a relevância regional da instituição e declarou voto favorável. O vereador Irineu Gago declarou voto favorável, reiterando sua posição do primeiro turno. A vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim registrou a existência de erros ortográficos e de data incorreta no texto, que afirmou acreditar corresponder ao dia 8 de junho de 2026, e também declarou voto favorável. Não havendo outras manifestações, a senhora presidente submeteu o projeto à votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. E nada mais havendo a tratar na pauta da sessão extraordinária, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e pelos demais vereadores presentes. Ata da sessão extraordinária número 818 de 2026, aos 20 dias do mês de julho do ano de 2026, na sala de sessões da Câmara Municipal de Uruguaiana, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Elton Augusto Parazzi Castiglione, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Banco Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Dorn, sob a presidência da vereadora Silmara Lúcia Banco Ribeiro e secretariada pela primeira secretária Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo segundo secretário, vereador Júlio Henrique Vieira Macedo. Verificando o livro de presenças, constatou-se a presença dos 9 vereadores acima nominados. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão extraordinária número 818 de 2026. Convidando os presentes para a oração do Pai Nosso. Na ordem do dia foram lidos os ofícios número 120, que encaminhou a nova versão do projeto de lei número 23 de 2026 e solicitou a retirada das versões anteriormente apresentadas, os requerimentos número 18 e 19 de 2026 e os pareceres número 29 de 2026 da Comissão de Justiça e Redação e 25 de 2026 da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis à tramitação da matéria. Em seguida, foi colocado em discussão e votação o requerimento número 18 de 2026, que solicitou a retirada das versões anteriormente protocoladas do projeto de lei ordinária número 23 de 2026, encaminhada por meio dos ofícios número 105 de 2026 e número 118 de 2026, bem como autorização para reapresentação e regular tramitação da nova versão, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi submetida à discussão e votação o requerimento número 19 de 2026, destinado à concessão de preferência e no que regimentalmente admissível, a dispensa de exigências regimentais acessórias para que o projeto de lei número 23 de 2026 fosse deliberado em primeiro turno nesta sessão extraordinária e observando o interstício regimental em segundo turno em outra sessão extraordinária, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Após, foi colocado em discussão em primeiro turno
o projeto de lei ordinária número 23 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o inciso 3º do artigo 259 e o caput e o parágrafo 1º do artigo 260 da Lei Municipal número 109 de 1994, para disciplinar contratações temporárias na área da saúde, com prazo inicial de até 12 meses e possibilidade de prorrogação até o prazo total máximo de 24 meses. Durante a discussão, o vereador Irineu Gago manifestou voto favorável e destacou a necessidade de celeridade na tramitação e nas providências subsequentes relacionadas ao processo seletivo e contratação de profissionais da saúde. Submetido à votação, o projeto foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da sessão extraordinária, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e pelos demais vereadores presentes. Ata da sessão extraordinária número 819 de 2026. Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2026, na sala das sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, reuniram-se os 9 vereadores: Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernando Vitório Siqueira Zolim, Elton Augusto Parazzi Castiglione, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Pouso Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William T. Adorni, sob a presidência da vereadora Silmara Lúcia Pouso Ribeiro. Havendo quórum legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão extraordinária, número 819 de 2026, invocando a presença de Deus. Na ordem do dia, a senhora presidente anunciou a apreciação em segundo turno do projeto de lei número 23 de 2026. Aberta a discussão e não havendo manifestação registrada, o projeto foi submetido à votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da sessão extraordinária, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e pelos demais vereadores presentes. Ata da sessão extraordinária número 820 de 2026. Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2026, na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernando Vitório Siqueira Zolim, Elton Augusto Parazzi Castiglione, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Pouso Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William T. Adorni, sob a presidência da vereadora Silmara Lúcia Pouso Ribeiro e secretariada pelos vereadores Fernando Vitório Siqueira Zolim e Júlia Henrique Vieira Macedo. Constatada a presença de todos os 9 vereadores e havendo o número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão extraordinária número 820 de 2026. Na ordem do dia, foram anunciados os projetos de lei número 24, 25 e 26 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o requerimento número 20 de 2026. A primeira secretária leu e apresentou os projetos de lei número 25 e 26, e o segundo secretário leu os pareceres das comissões competentes sobre os projetos de lei número 24, 25 e 26 de 2026. Em seguida, foi lido o requerimento número 20 de 2026, de autoria da presidente do Legislativo, que requereu preferência e, no que regimentalmente admissível, dispensa das exigências regimentais acessórias para a deliberação dos projetos de lei número 24, 25 e 26 de 2026. Em primeiro turno, naquela sessão, e em segundo turno em outra sessão extraordinária, observando o interstício regimental. Submetido à votação, o requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em discussão em primeiro turno o projeto de lei número 24 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 2 médicos e um fisioterapeuta, todos com carga horária de 20 horas semanais. O vereador Irineu Gago manifestou voto favorável e defendeu a realização célere do processo seletivo. A vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim declarou voto favorável, mas questionou a carga horária, a forma e os custos da seleção e apontou a possibilidade de contratação pelo consórcio de saúde. A vereadora Silmara Pouso também manifestou voto favorável, registrou um entendimento semelhante quanto ao consórcio e defendeu a pronta disponibilização dos profissionais à população. Encerrada a discussão, o projeto foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Em seguida, foi colocado em discussão em primeiro turno o projeto de lei número 25 de 2026,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso do imóvel público denominado Clube Municipal ao Clube da Melhor-Idade de Guaporema. O vereador Irineu Gago manifestou o voto favorável e expectativa de reativação do imóvel em benefício da comunidade. A vereadora Fernanda Zolim declarou voto favorável e esclareceu que a proposição chegara à Câmara naquele dia e fora imediatamente pautada. Encerrada a discussão, o projeto foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Por fim, foi colocado em discussão em primeiro turno o projeto de lei número 26 de 2026, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no orçamento de 2026, que altera as ações do plano plurianual e inclui metas na LDO. O vereador Irineu Gago manifestou voto favorável e considerou matéria importante para a execução das medidas nela previstas. Encerrada a discussão, o projeto foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da sessão extraordinária, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e pelos demais vereadores presentes. Ata da sessão extraordinária número 821 de 2026. Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2026, na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernando Vitória Zolim, Elton Augusto Paraza Castiglione, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Banco Pouso Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Theodorne, sob a presidência da vereadora Silmara Lúcia Banco Pouso Ribeiro. E verificando o livro de presenças, constatou-se a presença dos 9 vereadores e, havendo quórum legal para a abertura dos trabalhos, sem ausências. A senhora presidente declarou aberta a sessão extraordinária número 821 de 2026. Na ordem do dia, foi colocado em discussão e votação em segundo turno o projeto de lei número 24 de 2026, que trata do processo seletivo simplificado para a contratação de 2 médicos com carga horária de 20 horas e um fisioterapeuta com carga horária de 20 horas, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, foi colocado em discussão e votação em segundo turno o projeto de lei número 25 de 2026, que trata da cessão de imóvel público pelo Poder Executivo Municipal ao Clube da Melhor-Idade. Durante a discussão, o vereador Irineu Gago afirmou que a proposição havia chegado à Câmara naquele dia e que já estava sendo votada. Mencionou comentários externos de que o projeto já se encontrava na casa e declarou voto favorável. A vereadora Fernanda Zolim informou que a proposição estava datada de 10 de julho, mas havia chegado à Câmara naquele dia, e esclareceu que não havia sido recebido o projeto relativo à piscina. Submetida à votação, a matéria foi aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em discussão e votação, em segundo turno, o projeto de lei número 26 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito suplementar no orçamento de 2026, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da sessão extraordinária, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e pelos demais vereadores presentes. Coloco as atas em discussão. Coloco as mesmas em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Uma pausa para colher assinaturas.
Peço à primeira secretária faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, assim como a leitura e apresentação dos projetos de resolução 01, 02, 03 de 2026, de autoria da mesa diretiva. Também leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao processo da prestação de contas do Executivo Municipal atinente ao exercício financeiro de 2024 e leitura e apresentação do projeto de Decreto Legislativo 01/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, e leitura do ofício 71 de 2026 da Comissão de Finanças e Orçamento e do ofício 126 de 2026 do Prefeito Municipal, acompanhado das alegações finais apresentado pelo Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Guaporema, Sala das Comissões, Comissão número 2, Finanças e Orçamento, Processo do TCE Paraná, número 1697, 77 de 2025, Parecer número 25 de 2026, Iniciativa do Legislativo Municipal. Primeiro, relatório. Trata-se de processo de prestação de contas anual atinente ao exercício financeiro de 2024 do senhor Gilberto Castiglione, na qualidade de Prefeito Municipal do município de Guaporema, que gerou o parecer prévio número 76 de 2026, onde os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por unanimidade, acataram o voto do relator, conselheiro José Durval Matos do Amaral, que emitiu parecer pela regularidade com ressalvas. 2. Voto do relator. Esta comissão cumpre analisar o parecer prévio que apresenta informações, dados e indicadores da atuação governamental no município de Guaporema em 6 áreas. 1. Educação. 2. Saúde. 3. Assistência social. 4. Transparência e relacionamento com o cidadão. 5. Administração financeira. E 6. Previdência social. Analisando detidamente e fazendo um comparativo com as contas dos exercícios financeiros anteriores junto ao Progov, chegamos aos seguintes percentuais nos anos de 2023 e 2024 para traçarmos um comparativo. Aqui temos descritos 2 gráficos do ano de 2023 e 2024. Analisando os 2 gráficos, percebe-se claramente um déficit de apenas na área de transparência, controle e relacionamento, de menos 2,10%. Em 2023, o percentual estava em 3,88% e em 2024 baixou para 1,78%. Para melhor compreensão, vejamos os gráficos comparativos dos anos de 2023 e 2024 na área de transparência, controle e relacionamento. Também está descritos os 2 gráficos. A área de transparência e relacionamento com o cidadão avalia as ações do governo municipal que busquem garantir transparência e relacionamento com o cidadão a fim de fomentar o controle social. Por que os números baixaram de 2023 para 2024? Porque esses números decorrem de questionários e formulários que são respondidos por servidores. No caso em análise referente à área de transparência e relacionamento com o cidadão, eles foram respondidos pelo secretário municipal ou equivalente, pelo servidor responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, e pelo servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município, todos na qualidade de interlocutores municipais, conforme tabela número 20 do parecer prévio do TCE. Houve pequenas variações negativas, conforme demonstrado no valor de menos 2,10, decorrentes das respostas dos questionários e formulários respondidos no ano de 2024 em relação ao ano de 2023, nas quais, conforme tabela 19, foram encontrados nos setores de a regulamentação do SIC, 0,0%, nas questões relacionadas com o estabelecimento de processo de trabalho para garantir o acesso à informação ao cidadão, b. Operacionalização do SIC, menos 5,1%, nas questões relacionadas com a operacionalização do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC. C. Disponibilidade de informações, menos 8,9%, nas questões relacionadas com a disponibilização de informações de interesse legal ou coletivo no site oficial do município. D. Regulamentação do canal e comunicação, 0,0%, nas questões relacionadas com a regulamentação e o estabelecimento de processos para garantir o direito à manifestação dos usuários de serviços públicos.
E funcionamento do canal de comunicação, 0,0% nas questões relacionadas com a operacionalização do canal de comunicação ou ouvidoria, a fim de garantir o direito à manifestação dos usuários de serviços públicos. F. Ações para fomento do controle social, 1,4% nas questões relacionadas à integração com ações de engajamento público para fomento do controle social. Portanto, a área de transparência e relacionamento com o cidadão, que se propõe a aferir as ações e iniciativas do governo municipal que buscaram garantir a transparência e o relacionamento com o cidadão a fim de fomentar o controle social, foi verificada que a pontuação alcançada foi de 1,78% em 2024, o que representou uma variação negativa de 2,10 pontos em relação ao ano de 2023. A Instrução Normativa número 172 de 2022, no seu anexo 2º, estabeleceu os vetores de natureza referencial que levaram em consideração a variação ocorrida na nota em relação ao ano anterior, e constatou-se que o município de Guaporema, na área de transparência e relacionamento com o cidadão, se enquadrou no vetor 3, hipótese A, pois teve uma variação, decréscimo, de menos 60,82%. Importante frisar que a nota inicial apurada era de 1,52, como sendo a nota alcançada pelo município de Guaporema no ano de 2024. Entretanto, depois de oportunizar o contraditório, a nota passou a ser 1,78. Porém, mesmo autorizada a alteração da nota, permaneceu a incidência do vetor 3, o que enseja a aposição de ressalvas às contas de acordo com a hipótese A do anexo 2 da IN número 172 de 2022. Com relação às demais áreas avaliadas, 1. Na área da educação, por exemplo, não se propõe a aferir as ações de iniciativa do governo municipal que visaram a melhoria da qualidade de ensino e a ampliação do acesso e da permanência escolar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ofertados na rede municipal de ensino. A pontuação alcançada foi de 7,06 em 2024, correspondente a uma variação positiva de 0,01 pontos em relação ao ano de 2023. 2. Na área da saúde, se propõe a aferir as ações e iniciativas do governo municipal que visaram a melhoria da qualidade dos serviços de atenção básica em saúde. A pontuação alcançada foi de 8,09 em 2024, uma variação positiva de 1,50 pontos em relação ao ano de 2023. Na área da assistência social, se propõe a aferir as ações de iniciativa do governo municipal que visaram a identificação e a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social por meio da oferta de serviços de proteção social básica. A pontuação alcançada foi de 6,69 em 2024, uma variação positiva de 0,76 pontos em relação ao ano de 2023. Na área de administração financeira, se propõe a aferir as ações e iniciativas do governo municipal que contribuíram para uma condição financeira sustentável, a fim de garantir a continuidade da prestação adequada dos serviços públicos. A pontuação alcançada foi de 3,45 em 2024, o que representou uma variação positiva de 0,14 pontos em relação ao ano de 2023. Já a análise da execução orçamentária financeira, que destina-se à verificação da conformidade da execução orçamentária e financeira dos recursos municipais durante o ano de 2024, de acordo com a Instrução Normativa número 172 de 2022. Neste ponto, o município cumpriu com as exigências legais. A fiscalização do município, feita pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, conforme externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, segundo atestou o TCE Paraná, cumpriu com o disposto no artigo 7º da Lei Complementar Estadual número 113, de 15 de dezembro de 2005. 2. A aplicação do índice mínimo de 25% das receitas de impostos, transferências em manutenção e desenvolvimento da educação municipal básica, na forma do artigo 212 da Constituição Federal. Segundo atestou o TCE Paraná, foi cumprido no percentual e na forma prevista na norma constitucional. A aplicação dos percentuais mínimos dos recursos do Fundeb, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 212-A, inciso 6º e inciso 11º, e
parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 25, parágrafo 3º da Lei Federal, número 14.103 de 2020, determinam que o município deve aplicar os seguintes percentuais mínimos de 70% na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, 90% no exercício financeiro que foram transferidos, 15% em despesa de capital e 50% de complementação na educação infantil. Segundo atestou o TCE Paraná, o município cumpriu com as regras de aplicação dos recursos do Fundeb no ano de 2024. A aplicação do índice mínimo de 15% das receitas de impostos, inclusive transferências em serviços e ações de saúde pública, na forma do artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, com o artigo 7º caput da Lei Complementar Federal número 141 de 2012, e atestou o TCE Paraná que o município cumpriu o percentual na forma constitucional. O resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e ao regime próprio de previdência social. Segundo o TCE Paraná, o município alcançou o resultado financeiro acumulado positivo, cumprindo o artigo 1º, parágrafo 1º da LRF e artigo 48, a linha B da Lei Federal número 4.320 de 1964. Com relação ao limite de despesa com o pessoal, de acordo com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovou-se que o município de Guaporema não ultrapassou os 54%, ficando em 45,67% em 31/12 de 2024, motivo pelo qual este item não se aplica ao município. 7. Com relação ao limite de dívida consolidada, de acordo com o artigo 31 da LRF, de não ultrapassar o limite de 120 da RCE, comprovou-se que o município não ultrapassou, pois a dívida consolidada apresentou valor negativo devido ao fato de as disponibilidades líquidas serem superiores e suficientes para o pagamento, pois ficou em menos 37,26% em 31/12 de 2024, não se aplicando ao exercício financeiro de 2024. Com relação às obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres, de acordo com as tabelas 33, 34 e 35, concluiu-se que o município cumpriu o disposto no artigo 42 da LRF. Assim sendo, analisando todo o parecer prévio, verifica-se que o município de Guaporema cumpriu, no exercício financeiro de 2024, a regularidade das contas prestadas com ressalvas, motivo pelo qual voto que seja acolhido pelo parecer prévio número 79 de 2026 do TCE e, diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, esta relatoria manifesta-se pela admissibilidade de tramitação do projeto. 3. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente processo de prestação de contas número 16.9777 de 2025. O relator Wagner Marques Vieira votou pela tramitação da proposição e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Elton Augusto Parazzo Castiglione e pelo membro William T. Adorni. Todos manifestaram concordância com o voto do relator e pela admissibilidade do processamento das contas, na forma do artigo 55 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação regimental. É o parecer Guaporema, 13 de julho de 2026. Elton Augusto Parazzo Castiglione, presidente, Wagner Marques Vieira, relator, e William T. Adorni, membro. Justificativa ao projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2026. Considerando a competência e, ao mesmo tempo, a exigência legal da fiscalização do município mediante controle externo, exercida pela Câmara Municipal de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas, disciplinada no artigo 31 e parágrafos da Constituição da República Federativa do Brasil, e pelo artigo 29, inciso 15 da Lei Orgânica do Município. Considerando que o parecer desta Comissão de Finanças e Orçamento número de 2026 corrobora com o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estando de acordo com os mandamentos da Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná, Lei Orgânica de Guaporema e legislação em vigor atinente à matéria. Considerando terem sido
cumpridos todos os procedimentos legais internos, especialmente aqueles previstos no artigo 192 e seguintes do regimento interno, com as alterações trazidas pela Resolução número 2 de 2024, especialmente com a publicidade do parecer prévio do TCE, publicado na Tribuna de Cianorte, na edição número 95/96, folha B2 a B4, em 1/5 de 2026, bem como as contas terem ficado à disposição para o exame de qualquer cidadão e não ter sido apresentada nenhuma emenda ou questionamento, inclusive ter sido garantido o contraditório através de notificações feitas ao gestor responsável. Apresenta-se o presente decreto legislativo na forma do artigo 193-A, parágrafo 1 da Resolução número 2 de 2024, a qual espera que seja discutida pelo plenário na forma regimental. Câmara Municipal da cidade de Guaporé, Estado do Paraná, aos 13 dias do mês de julho do ano de 2026. Elton Augusto Parazzi Castiglione, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wagner Marques Vieira, relator. William Theodorn, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2026. Ementa dispõe sobre as contas do Poder Executivo Municipal de Guaporema relativas ao exercício financeiro de 2024. Artigo 1º. Pelo presente, ficam aprovadas com ressalvas as contas do Poder Executivo Municipal de Guaporema relativas ao exercício financeiro de 2024, em conformidade com o acórdão do parecer prévio número 79 de 2026 da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual considerou regulares, com ressalvas, as contas do senhor Gilberto Castiglione na qualidade de prefeito municipal. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal da cidade de Guaporé, Estado do Paraná, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2026. Elton Augusto Parazzi Castiglione, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wagner Marques Vieira, relator. E William Theodorn, membro. Ofício número 71 de 2026, CFO, Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, Guaporema, 13 de julho de 2026. A Sua Excelência, o senhor Gilberto Castiglione, prefeito municipal de Guaporema, Paraná. Assunto: julgamento das contas do Executivo Municipal. Senhor Prefeito, através do presente instrumento, informo a Vossa Excelência que esta Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal emitiu o parecer número 25 de 2026 e o projeto de decreto legislativo número 2 de 2026 na data de 13/7 de 2026, referente às contas do Executivo Municipal atinentes ao exercício financeiro de 2024, processo 16.9777 de 2025, TCE Paraná. Estando tudo seguido a tramitação regimental estabelecida pela Resolução número 2 de 2024, dando continuidade ao julgamento das contas, comunicamos Vossa Excelência, na qualidade de gestor responsável pelas contas em análise, para que, querendo apresente alegações finais no prazo de 15 dias úteis. Atenciosamente, Elton Augusto Parazzi Castiglione, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wagner Marques Vieira, relator. E William Theodorn, membro. Projeto de Resolução número 1 de 2026, Câmara Municipal de Guaporema, Poder Legislativo. Institui a governança interna do Programa de Avaliação de Contas do Poder Legislativo Municipal, PROLEGES, no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. A Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, presidente, nos termos do regimento interno, promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Fica instituída a governança interna do Programa de Avaliação de Contas do Poder Legislativo Municipal, PROLEGES, no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. Parágrafo 1º. A governança tem por finalidade organizar a participação dos agentes da Câmara, a preparação e a conferência das respostas, a produção das evidências e a preservação dos registros encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Parágrafo 2º. Esta resolução disciplina somente as providências internas necessárias ao atendimento das normas e orientações do PROLEGES e não transforma os critérios de avaliação em novas competências, prerrogativas, obrigações funcionais ou sanções, além das previstas no ordenamento aplicável. Artigo 2º. A execução do PROLEGES observará, primeiro, a veracidade, a fidedignidade e a rastreabilidade das informações. 2. A comprovação dos fatos no exercício avaliado. 3.
a atuação de cada participante nos limites de suas competências, atribuições e atos efetivamente praticados. 4. A conferência das respostas antes do envio. 5. A publicidade, a proteção dos dados pessoais e as restrições legais de acesso. E 6. A versão do questionário, os prazos e as orientações oficiais aplicáveis ao ciclo. Artigo 3º. Participam da governança do Proleges. 1. A mesa diretora. 2. O presidente da Câmara. 3. Os vereadores. 4. As comissões permanentes. 5. O coordenador do Proleges e seu substituto. 6. O auxiliar da coordenação e 7. Os agentes que detenham informações ou documentos necessários às respostas. Parágrafo 1º. A participação prevista nesse artigo não cria órgão, cargo, função de confiança, vantagem remuneratória ou atribuição técnica privativa. Parágrafo 2º. A condição do coordenador, substituto ou auxiliar não produz indicação ou cadastramento automático como interlocutor perante o Tribunal de Contas. Capítulo 2. Da Presidência e da Mesa Diretora. Artigo 4º. Compete ao Presidente da Câmara: 1. Cumprir as obrigações que as normas do Tribunal de Contas lhe atribuírem em cada ciclo. 2. Indicar ou cadastrar os interlocutores na forma de orientações aplicáveis. 3. Designar por portaria o coordenador, o substituto e o auxiliar da coordenação. 4. Assegurar o cumprimento dos prazos oficiais. 5. Encaminhar à mesa diretora as pendências que dependam de decisão colegiada. E 6. Preencher, autorizar ou transmitir as respostas conforme a responsabilidade definida para o ciclo. Parágrafo único. A participação dos demais agentes não concentra no presidente a produção ou a confirmação de informações que dependam dos atos praticados pelos vereadores, pelas comissões ou por outros responsáveis. Artigo 5º. Compete à mesa diretora: 1. Aprovar o plano anual de evidências. 2. Acompanhar as pendências e definir as providências administrativas necessárias. 3. Assegurar os meios mínimos para a execução do ciclo. E 4. Conferir a versão consolidada antes do envio, sempre que o prazo oficial permitir. Parágrafo 1º. A conferência da mesa diretora será registrada no termo interno de conferência e encerramento. Parágrafo 2º. A conferência não substitui a confirmação dos fatos por quem os praticou, não transfere responsabilidades e não impede o cumprimento do prazo oficial pelo responsável definido das normas do Tribunal de Contas. Capítulo 3. Da coordenação do Proleges. Artigo 6º. A coordenação será exercida pelo servidor designado pelo presidente, preferencialmente efetivo, observados: 1. O conhecimento da estrutura e dos processos da Câmara. 2. A disponibilidade para acompanhar o ciclo. E 3. A compatibilidade das atividades com as atribuições legais do cargo. Parágrafo 1º. Na falta de servidor efetivo disponível e compatível, poderá ser designado servidor comissionado, desde que a coordenação não envolva atribuição técnica legalmente privativa ou incompatível com o cargo ocupado. Parágrafo 2º. O substituto será designado segundo os mesmos critérios e atuará somente nas ausências, nos afastamentos ou nos impedimentos do coordenador. Parágrafo 3º. O coordenador e o substituto permanecerão designados até revogação, a exoneração e o desligamento ou a perda da condição funcional que o fundamentou a escolha. Artigo 7º. Compete ao coordenador e, quando estiver em exercício, ao substituto: 1. Acompanhar as normas, os prazos e a versão do questionário. 2. Elaborar e atualizar o plano anual de evidências integrado à matriz de respostas. 3. Solicitar e reunir as informações e os documentos necessários. 4. Organizar repositório de evidências. 5. Identificar ausências, contradições ou insuficiências. 6. Encaminhar questão técnica ao agente competente somente quando a sua natureza ou a legislação assim exigirem. 7. Apresentar à mesa diretora a versão consolidada, as pendências e os riscos. 8. Preparar o termo interno de conferência e encerramento. E
Nono, arquivar a versão transmitida e o comprovante de envio. Parágrafo 1º. O auxiliar prestará apoio na solicitação, organização, registro, localização e arquivamento dos documentos sob orientação do coordenador ou do substituto em exercício. Parágrafo 2º. O coordenador ou substituto e o auxiliar não poderão declarar como atendido requisito sem informação verdadeira e evidência suficiente. Senhora Presidente, gostaria de passar a leitura para algum colega. Alguém quer continuar a leitura? Capítulo 4º, da participação dos vereadores e das comissões. Artigo 8º. Os vereadores participarão do ciclo do Proleges de acordo com os eixos relacionados à atuação parlamentar, às comissões, à fiscalização, ao julgamento das contas, à transparência, ao relacionamento com a sociedade e à capacidade institucional da Câmara. Parágrafo 1º. Compete aos vereadores, nos limites do mandato e das funções efetivamente exercidas. Parágrafo 1. Conhecer os critérios, o diagnóstico e os resultados da avaliação. 2. Fornecer ou confirmar no prazo interno as informações e os documentos relativos aos atos que tenham praticado. 3. Comunicar divergência, inexistência ou indisponibilidade de informação ou documento. E, 4. Participar das ações de capacitação oferecidas pela Câmara que guardam relação com o exercício do mandato, com o uso dos sistemas institucionais ou com os eixos avaliados pelo Proleges, ressalvada impossibilidade justificada. Parágrafo 2º. A participação em capacitação será comprovada por registro que identifique, no mínimo, a data, o tema e os participantes. Parágrafo 3º. Nenhum vereador será chamado a confirmar fato que não tenha ocorrido ou documento que não exista, nem a validar matéria técnica estranha à sua atuação. Parágrafo 4º. A ausência de participação, informação ou evidência será registrada objetivamente e refletida na resposta correspondente, sem criação de sanção por sua resolução. Artigo 9º. Os presidentes das comissões permanentes fornecerão e confirmarão as informações e os documentos relativos às atividades efetivamente relacionadas pelas respectivas comissões. Parágrafo único. Essa participação possui natureza administrativa e probatória e não altera a composição, as competências, o funcionamento, os prazos, os quórums ou o regime de deliberação das comissões. Capítulo 5º. Do Plano Anual de Evidência e do Fluxo. Artigo 10. O Plano Anual de Evidências integrado à matriz de respostas identificará, no mínimo, 1. A versão do questionário e do exercício avaliado. 2. Do item, a situação apurada e a resposta proposta. 3. O responsável pela informação. 4. A evidência necessária e sua localização. 5. O prazo interno. E 6. A situação da conferência e as pendências. Parágrafo 1º. O repositório será organizado por exercício e conterá as evidências, o plano integrado à matriz, o termo interno de conferência e encerramento, a versão transmitida e o comprovante de envio. Parágrafo 2º. A guarda no respectivo não substitui o registro no processo ou o sistema administrativo competente quanto ao se for exigido. Artigo 11. A preparação das respostas observará o seguinte fluxo mínimo. Primeiro, o coordenador solicita e reúne as informações e evidências. 2. O agente responsável confirma os fatos e documentos da sua atuação. 3. O coordenador registra as pendências e consolida a proposta de resposta. 4. A mesa diretora realiza a conferência prevista no artigo 5º. 5º.
O responsável definido para o ciclo transmite as respostas. E sexto, o coordenador arquiva a versão transmitida e o comprovante. Parágrafo 1º. O termo interno de conferência e encerramento identificará o exercício, a versão conferida, os participantes, as pendências relevantes, a data de transmissão e a localização do comprovante. Parágrafo 2º. A ausência de prova suficiente resultará em resposta compatível com a situação efetivamente demonstrada. Parágrafo 3º. Não será utilizado documento produzido depois do exercício para representar fato que nele não tenha ocorrido. Artigo 12. A publicação da nova nota técnica, formulário ou orientação do Tribunal de Contas será registrada no Plano Anual de Evidências, com indicação das alterações necessárias. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 13. Essa resolução será interpretada em conformidade com a lei orgânica do município e com o regimento interno vigente, não alterando as competências, os quórum, os prazos, as fases do processo legislativo, nem as prerrogativas dos órgãos e os agentes neles estabelecidos. Artigo 14. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Guaporema, 3 de agosto de 2026. Silmara Lúcia Barrancousen, presidente. Fernanda Vitória Zolin Siqueira, primeira secretária. Projeto de resolução 02 de 2026. Justificativa. O projeto regulamenta o acesso à informação, institui o SIC e disciplina a transparência ativa, em atendimento à Lei Federal nº 12.527 de 2011 e aos itens 22.692 a 22.705 da Nota Técnica número 38 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A proposta foi dimensionada para a Câmara de pequeno porte, não cria unidade autônoma, cargo, função remunerada ou comissão e concentra em ato complementar apenas os formulários e controles que exigem atualização frequente. O titular e o subtítulo poderão ser servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão. A natureza comissionada não impede a designação, pois a legislação de acesso à informação e os requisitos do Proleges e do Fala-BR não reservam a atividade do servidor efetivo. A designação, contudo, dependerá da compatibilidade com as atribuições legais do cargo e não poderá descaracterizar a natureza de direção, chefia ou assessoramento próprio do cargo em comissão. Guaporema, 3 de agosto de 2026. Silmara Lúcia Barrancousen Ribeiro, presidente. William Thea Dorne, vice-presidente. Fernanda Vitória Zolin Siqueira, primeira secretária. Júlio Henrique Vieira Macedo, segundo secretário. Projeto de resolução 02/2026. Regulamenta o acesso à informação, institui o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, e disciplina a transparência ativa no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. A Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, nos termos do regimento interno, promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Essa resolução regulamenta o acesso à informação, o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, e a transparência ativa no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. Artigo 2. A aplicação dessa resolução observará a publicidade como regra, o sigilo como exceção, a linguagem clara, a acessibilidade, a proteção dos dados pessoais e o fornecimento de informação íntegra, autêntica e atualizada. Capítulo 2. Do Serviço de Informação ao Cidadão. Artigo 3º. Fica instituído o SIC como serviço administrativo da Câmara, sem criação de
unidade autônoma, cargo, função remunerada ou comissão. Parágrafo único. Compete ao SIC orientar o público, receber e registrar pedidos, encaminhá-los aos agentes ou unidades competentes, controlar os prazos, comunicar as respostas, processar recursos e manter os registros necessários. Artigo 4º. O presidente designará por portaria um responsável titular e um substituto para o SIC, podendo a designação recair sobre servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, desde que as atribuições legais do cargo sejam compatíveis. Parágrafo 1º. A natureza comissionada do cargo não impede a designação, que dependerá da verificação documentada da compatibilidade prevista no caput e da inexistência de impedimento ou conflito de interesse. Parágrafo 2º. O substituto atuará nas ausências, nos afastamentos, nos impedimentos e nos conflitos de interesse do titular. Parágrafo 3º. A designação não altera as atribuições legais do cargo ocupado, nem autoriza o pagamento de vantagens. Artigo 5º. Compete ao responsável pelo SIC: primeiro, executar o fluxo previsto nessa resolução e controlar seus prazos. Segundo, solicitar informações aos agentes ou unidades competentes e consolidar as respostas. 3. Decidir motivadamente sobre o deferimento total ou parcial ou a negativa do pedido, observadas as restrições legais e a análise jurídica prevista no parágrafo 2º deste artigo. 4º, decidir motivadamente sobre a prorrogação do prazo. 5º, proteger a identidade do requerente, os dados pessoais e as informações de acesso restrito. 6º, instruir os recursos. 7º, manter os registros e elaborar o relatório anual. 8º, acompanhar a transparência ativa e comunicar pendências à presidência. Parágrafo 1º. O agente ou a unidade que produza ou custodie a informação deverá fornecê-la ao SIC no prazo interno, indicar sua fonte e atualização de informar eventual restrição legal. Parágrafo 2º. A análise jurídica será solicitada quando houver negativa de acesso, classificação de informação ou dúvida relevante sobre o sigilo ou proteção de dados. Capítulo 3. Dos pedidos e do fluxo de atendimento. Artigo 6º. O pedido poderá ser apresentado presencialmente ou por meio eletrônico, além de correspondência, correio eletrônico ou outro canal oficialmente divulgado. Parágrafo 1º. A Câmara manterá no mínimo atendimento presencial e alternativa eletrônica para o envio dos pedidos. Parágrafo 2º. Os endereços, horários, canais efetivamente disponíveis e instruções serão divulgados no sítio oficial. Parágrafo 3º. A indicação do canal nesta resolução não comprova sua implantação, que dependerá de disponibilidade e teste documentado. Artigo 7º. O pedido conterá a identificação do requerente, meio para recebimento da resposta e especificação da informação pretendida, sem exigência dos motivos e da solicitação ou de dados que inviabilizem o acesso. Parágrafo único. A identidade e os dados do contrato do requerente terão acesso limitados aos agentes que necessitem tratá-los. Artigo 8º. Recebido o pedido, o fluxo observará: primeiro, registro e protocolo imediatos ao SIC. 2. Análise inicial e encaminhamento ao agente ou à unidade competente em até 2 dias. 3. Fornecimento de informação ao SIC em até 10 dias do encaminhamento.
Quarto, consolidação e comunicação da resposta em até 5 dias do recebimento das informações internas, observado o prazo legal. Parágrafo único. Primeiro, se a informação estiver disponível, o acesso será imediato. Parágrafo 2º. Os prazos internos poderão ser reduzidos pelo responsável pelo SIC quando necessário ao cumprimento do prazo legal. Parágrafo 3º. O atraso interno não suspende nem reinicia o prazo de resposta ao requerente. Artigo 9º. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta será prestada em até 20 dias, prorrogáveis por até 10 dias mediante justificativa expressa comunicada antes do vencimento. Parágrafo 1º. Na contagem, exclui-se o dia do começo e inclui-se do vencimento. Parágrafo 2º. O vencimento em dia sem expediente fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 10º. A resposta fornecerá a informação ou indicará a forma de acesso, comunicará a inexistência, a não localização ou a posse por outro órgão, ou apresentará as razões de fato e de direito de negativa total ou parcial. Parágrafo 1º. A negativa indicará a possibilidade, o prazo e a autoridade de competência para recurso. Parágrafo 2º. Se a informação já estiver acessível ao público, o SIC poderá indicar seu endereço ou local de consulta, salvo se o requerente declarar não possuir meios para acessá-la. Artigo 11. O servidor de busca e fornecimento é gratuito, ressalvado a ressarcimento do custo de reprodução, com isenção para quem declarar não poder suportá-lo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Artigo 12. Pedido da informação existente será tratado pelo SIC. Reclamação, denúncia, sugestão, elogio ou solicitação de providências será encaminhado à ouvidoria. Parágrafo único. A correção do canal preservará a data de recebimento original e os módulos de acesso à informação e de ouvidoria do Fala BR manterão finalidades responsáveis e controles próprios. Capítulo 4º. Das restrições e dos recursos. Artigo 13. O acesso somente será restringido às hipóteses previstas na Constituição ou em lei. Parágrafo 1º. Se o documento contiver parte protegida, será fornecida parte acessível por certidão, extrato ou cópia com ocultação restrita ao conteúdo protegido. Parágrafo 2º. O tratamento da informação pessoal observará a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a Lei Federal nº 3.709, de 14 de agosto de 2018, vedada a negativa integral quando for possível o acesso parcial. Artigo 14. A eventual classificação de informação quanto ao grau de sigilo observará as hipóteses e os prazos da Lei Federal nº 12.527 de 2011, será formalizada pelo presidente mediante decisão motivada e será precedida de análise jurídica. Parágrafo único. A classificação não se confunde com a proteção de dados pessoais, segredo de justiça ou outra restrição diretamente prevista em lei. Artigo 15. Da negativa total ou parcial caberá recurso ao presidente, no prazo de 10 dias contado da ciência, para decisão fundamentada em até 5 dias. Parágrafo 1º. Mantida a negativa, caberá pedido de revisão à mesa diretora nos mesmos prazos do CAPT. Parágrafo 2º. O presidente não participará da revisão da própria decisão, cuja condução caberá ao vice-presidente ou a quem regimentalmente o substituir. Capítulo 5º. Da transparência ativa. Artigo 16. A Câmara divulgará, independentemente do requerimento e ressalvas às restrições legais, informações sobre: primeiro, estrutura, competência, composição, cargos responsáveis, contatos e horários.
Segundo, legislação, os atos normativos, proposições, tramitação, pautas, atas, presença, votação, comissões e demais atividades legislativas. 3. Receitas, despesas, execução orçamentária e financeira, repasses, diárias e adiantamentos. 4. Pessoal, remuneração, subsídios e verbas indenizatórias com proteção dos dados pessoais. 5. Licitações, contratações diretas, contratos aditivos e execução contratual. 6. Patrimônio, transferências, convênios e instrumentos congêneres celebrados pela Câmara. 7. Programas, projetos, planos, metas e resultados, quando existentes. 8. Inspeções, auditorias, prestações de tomadas de contas e relatórios de controle concluídos, ressalvadas e restrições legais. 9. O SIC. Canais efetivamente disponíveis, prazos, recursos, relatórios e estatísticas agregadas. 10. Perguntas frequentes da sociedade. Parágrafo único. A informação inexistente ou inexigível será, assim, identificada quando necessário para evitar que o campo vazio induza o cidadão ao erro. Artigo 17. O sítio oficial e o portal de transparência deverão permitir acesso gratuito e pesquisa, apresentar conteúdo claro e atualizado, disponibilizar formatos abertos quando exigidos ou aplicáveis e adotar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência. Artigo 18. Cada agente ou unidade fornecerá e validará as informações que produza ou custodeie, observadas as atribuições legais. Parágrafo 1º. O responsável pelo SIC coordenará a matriz simplificada com o responsável e a periodicidade de cada conjunto de informação. Parágrafo 2º. A atualização observará os prazos legais e regimentais e, na ausência do prazo específico, ocorrerá sempre que houver alteração relevante. Parágrafo 3º. A data da última atualização será informada. Capítulo 6º. Disposições finais. Artigo 19. O responsável pelo SIC manterá registro dos pedidos, respostas, prazos negativos e recursos e publicará anualmente relatórios estatísticos agregados, na forma da Lei Federal nº 2.527/2011. Artigo 20. A mesa diretora poderá aprovar formulários, fluxo detalhado, matriz de responsabilidade, calendário e checklists necessários à execução dessa resolução, sem alterar direitos, prazos ou competências. Artigo 21. O presidente poderá solicitar a adesão ao módulo de acesso à informação da plataforma Fala BR e designar seu gestor, observados os requisitos vigentes da Controladoria Geral da União. Parágrafo 1º. O módulo somente será utilizado depois da confirmação da adesão, da disponibilização dos acessos e dos testes de operação. Parágrafo 2º. A eventual decisão ao módulo da ouvidoria será tratada separadamente nos termos da resolução pertinente. Artigo 22. A omissão, o atraso, a recusa indevida, a ocultação, a destruição ou uso inadequado da informação sujeitarão o responsável às consequências previstas na legislação aplicável, sem criação de penalidade por essa resolução. Artigo 23. Essa resolução será interpretada em conformidade com a lei orgânica do município e com o regimento interno vigente, não alterando as competências, os quórums, os prazos, as fases do processo legislativo e nem as prerrogativas dos órgãos e os agentes neles estabelecidos. Artigo 24. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Guaporema, 3 de agosto de 2026. Silmara Lúcia Barroso Ribeiro, presidente. Fernando Vitória Zolim, primeira secretária.
Justificativa. O projeto regulamenta a ouvidoria e a participação dos usuários no âmbito da Câmara Municipal, em cumprimento à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e aos requisitos do Proleges. A proposta adota estrutura compatível com uma Câmara de pequeno porte, não cria cargo, função remunerada, comissão de análise ou unanimidade administrativa autônoma. O responsável titular e o substituto serão designados por portaria somente depois da confirmação da compatibilidade das atividades com as atribuições legais dos respectivos cargos. A resolução também delimita a atuação da ouvidoria em relação ao SIC, protege a identidade dos manifestantes, admite a designação de servidor efetivo ou comissionado mediante verificação de compatibilidade, condiciona o uso do Fala-BR à conclusão da adesão e à disponibilização dos acessos e preserva as competências previstas na lei orgânica e no regimento interno. Guaporema, 3 de agosto de 2026. Silmara Lúcia Mancuso Ribeiro, presidente. William Dorn, vice-presidente. Fernanda Vitória Squezolin, primeira secretária. Júlio Henrique Vieira Macedo, segundo secretário. Projeto de Resolução número 3 de 2026. Institui a ouvidoria e disciplina o tratamento das manifestações dos usuários e a participação social no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. A Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, nos termos do regimento interno, promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1. Fica instruída a ouvidoria da Câmara Municipal de Guaporema como serviço de comunicação, defesa dos direitos dos usuários e a participação social. Parágrafo único. A ouvidoria não constitui unidade administrativa autônoma e sua instituição não cria cargo, função remunerada, comissão ou vantagem. Artigo 2º. A ouvidoria atuará com simplicidade, acessibilidade, linguagem clara, proteção dos dados pessoais, independência técnica e vedação de exigências dos motivos da manifestação. Artigo 3º. Compete à ouvidoria: 1. Receber, registrar, classificar, analisar, encaminhar e responder às manifestações. Artigo 2º. Acompanhar as providências adotadas pelas autoridades e pelos agentes competentes. 3. Proteger a identidade e os dados pessoais dos manifestantes. 4. Produzir informações agregadas e propor melhorias nos serviços da Câmara. 5. Apoiar os instrumentos de participação e avaliação dos serviços previstos nessa resolução. Parágrafo único. A ouvidoria não investiga, processa, fiscaliza ou julga denúncias e não substitui a autoridade competente para decidir ou adotar providências. Capítulo 2. Da organização. Artigo 4º. O presidente designará por portaria um responsável titular e um substituto para as atividades da ouvidoria, podendo designar recair sobre o servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, desde que as atribuições legais do cargo sejam compatíveis. Parágrafo 1º. A natureza comissionada do cargo não impede a designação, que dependerá da verificação documentada da compatibilidade prevista no caput e da inexistência de impedimento ou conflito de interesses. Parágrafo 2º. O substituto atuará nas ausências, nos afastamentos, nos impedimentos e nos conflitos de interesse do titular. Parágrafo 3º. O responsável terá acesso direto ao presidente e à mesa diretora para comunicar omissões, riscos e recomendações que exijam providência superior. Parágrafo 4º. A designação não altera as atribuições legais do cargo ocupado nem autoriza o pagamento de vantagem. Artigo 5º. Compete ao responsável pela ouvidoria: 1. Executar o fluxo previsto nessa resolução e controlar seus prazos. 2. Solicitar informações aos agentes competentes e consolidar as respostas. 3. Restringir o acesso à identidade dos manifestantes e pseudonimizar denúncias quando necessário. 4º. Manter os registros e elaborar o relatório anual de gestão. 5º. Coordenar a atualização da carta de serviços, a avaliação dos serviços e as atividades do Conselho dos Usuários. Artigo 6º. Os agentes da Câmara prestarão ao ouvidoria as informações necessárias ao tratamento das manifestações no prazo de 20 dias, prorrogável uma única vez por igual a período mediante justificativa. Parágrafo único. O fornecimento das informações observará a competência de cada agente e a proteção das informações legalmente restritas.
Capítulo 3º das manifestações. Artigo 7º. A ouvidoria receberá reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações. Parágrafo 1º. A manifestação será classificada conforme seu conteúdo, independentemente da denominação utilizada pelo manifestante. Parágrafo 2º. O pedido de acesso à informação existente será encaminhado ao Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, e processado conforme a regulamentação própria. Artigo 8º. As manifestações poderão ser apresentadas: 1. Por formulário eletrônico, 2. Por correio eletrônico, 3. Por telefone, 4. Presencialmente. Parágrafo 1º. Os endereços, os números, os horários e as orientações de uso dos canais serão mantidos atualizados no sítio oficial da Câmara. Parágrafo 2º. A manifestação verbal será reduzida a termo. Parágrafo 3º. Mensagens em redes sociais não constituem protocolo de ouvidoria, devendo o usuário ser orientado a utilizar um dos canais neste artigo. Artigo 9º. A manifestação identificada conterá meio de contato e descrição suficiente do fato ou da providência pretendida, sem exigências que inviabilizem o seu recebimento. Parágrafo 1º. A identidade do manifestante é informação pessoal de acesso restrito. Parágrafo 2º. A manifestação identificada receberá protocolo que permita seu acompanhamento por meio seguro. Parágrafo 3º. A comunicação anônima de irregularidade será analisada e encaminhada quando apresentar elementos mínimos, mas não gerará acompanhamento ou resposta individual. Artigo 10º. O tratamento da manifestação compreenderá o recebimento, o registro, a classificação, a análise preliminar, a solicitação de informações quando necessária, o encaminhamento, o acompanhamento, a resposta conclusiva e o encerramento. Artigo 11º. A resposta conclusiva será encaminhada ao usuário no prazo de 30 dias, contado do recebimento da manifestação. Parágrafo 1º. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante justificativa comunicada ao usuário antes do vencimento. Parágrafo 2º. A resposta indicará em linguagem clara o encaminhamento realizado, a providência adotada ou a impossibilidade de atendimento. Parágrafo 3º. Na denúncia, a resposta não revelará informação que possa identificar o manifestante, comprometer a apuração ou expor conteúdo legalmente protegido. Capítulo 4º. Da proteção dos dados. Artigo 12º. O tratamento de dados pessoais pela ouvidoria observará a finalidade pública, a necessidade, a segurança e a restrição de acessos às pessoas que precisem conhecer a informação para exercer suas atribuições. Parágrafo 1º. A denúncia será encaminhada sem elementos que identifiquem direta ou indiretamente o denunciante, salvo quando o compartilhamento for indispensável e juridicamente autorizado. Parágrafo 2º. A proteção alcança documentos, anexos, metadados, registros de acesso e quaisquer outros elementos identificadores. Parágrafo 3º. Os relatórios e as publicações da ouvidoria utilizarão dados agregados e não conterão informações que permitam identificar manifestantes. Capítulo 5º. Da participação e da avaliação dos serviços. Artigo 13º. A Câmara publicará e manterá atualizada a carta de serviços ao usuário com identificação dos serviços prestados, dos requisitos, das etapas, dos prazos, dos canais e dos padrões de atendimento. Parágrafo único. A carta será aprovada pela mesa diretora com informações fornecidas pelos responsáveis por cada serviço. Artigo 14. Fica instituído o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos da Câmara, de caráter consultivo, sem estrutura própria e sem remuneração. Parágrafo 1º. Os participantes serão escolhidos por processo aberto ao público, observadas a representatividade e a pluralidade. Parágrafo 2º. O Conselho poderá atuar por consultas eletrônicas e outros meios acessíveis. Parágrafo 3º. Compete ao Conselho acompanhar e avaliar os serviços e a atuação da ouvidoria e propor melhorias. Artigo 15º. A Câmara avaliará anualmente os serviços prestados por pesquisa de satisfação ou outro meio adequado, considerando a satisfação dos usuários e a qualidade do atendimento, o cumprimento dos prazos, as manifestações recebidas e as medidas de melhoria.
Parágrafo 1º. O resultado será publicado integralmente, ressalvados os dados pessoais e as informações legalmente protegidas. Parágrafo 2º. A audiência ou a consulta pública promovida pela Câmara observará a competência e o procedimento previstos na Lei Orgânica do Regimento Interno e na legislação aplicável. Parágrafo 3º. A ouvidoria poderá apoiar a divulgação, o recebimento de contribuições e a elaboração do relatório, sem substituir a autoridade ou órgão competente. Capítulo 6º. Dos registros e da implantação. Artigo 16. A ouvidoria manterá registro das manifestações, dos encaminhamentos, dos prazos, das respostas e das recomendações e elaborará relatório anual de gestão. Parágrafo 1º. O relatório indicará, no mínimo, o número e os motivos das manifestações, os pontos recorrentes e o cumprimento dos prazos e as providências adotadas. Parágrafo 2º. O relatório será encaminhado ao presidente da Câmara e publicado integralmente no sítio oficial, observada a proteção prevista no artigo 12. Artigo 17. O presidente poderá solicitar a adesão ao módulo de ouvidoria da plataforma FalaBR e designar seu gestor, observados os requisitos vigentes da Controladoria Geral da União. Parágrafo 1º. O módulo somente será utilizado depois da confirmação da adesão, da disponibilização dos acessos, da configuração dos testes de operação. Parágrafo 2º. A utilização da plataforma não dispensa os canais previstos no artigo 8º. Parágrafo 3º. Enquanto o módulo não tiver sido disponibilizado ou durante sua indisponibilidade, a Câmara manterá protocolo e controle de prazos em meio próprio. Artigo 18. Esta resolução será interpretada em conformidade com a Lei Orgânica do Município e com o regimento interno vigentes, não alterando as competências, os quórums, os prazos, as fases do processo legislativo, nem as prerrogativas dos órgãos e agentes neles estabelecidas. Artigo 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Guaporema, 3 de agosto de 2026. Silmara Lúcia Blanco Pouso Ribeiro, presidente. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, primeira secretária. Não, acho que agora vai. Peraí, entreguei coisa demais. Isso aqui é meu ainda. Prefeitura Municipal, ofício número 124 de 2026, Guaporema, 30 de julho de 2026. A Sua Excelência, a senhora Silmara Lúcia Blanco Pouso Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema. Excelentíssimos senhores vereadores, Guaporema, Paraná. Assunto: resposta ao ofício 168 de 2026, referente ao requerimento número 17 de 2026. Senhora Presidente, em atenção ao ofício 168 de 2026, Câmara Municipal de Guaporema, por meio do qual foi encaminhado o requerimento número 17 de 2026, apresentamos as seguintes informações. A. Relação completa de imóveis alugados pelo município. A1, locador Sandra Regina Dorne. A2, locador Jair Mariane. A3, locador Lucílio Queiroz da Silva. E A4, locador Otacílio Batista da Silva. Segue anexo relatório dos pagamentos de aluguéis do ano de 2025 e 2026 dos respectivos contratos, onde poderão ser verificados as demais informações solicitadas. B. Cópia dos contratos de locação. B1. Segue anexo das cópias dos respectivos contratos de locação, os termos de cessão e aditivos dos imóveis cedidos, bem como relatório dos pagamentos de aluguéis, conforme já informado no item anterior dos anos de 2025 e 2026. C. Justificativa individualizada. C1. Em relação aos imóveis locados. A1, locador Sandra Regina Dorne e A2, locador Jair Mariane, a necessidade administrativa se justifica ante a falta de estrutura do município, tendo como interesse público a geração de emprego para fomentar a economia municipal, onde estão sendo desenvolvidas as atividades de facção e confecção de peças de vestuários. C2, em relação ao locador
Lucílio Queiroz da Silva, o imóvel está sendo utilizado para almoxarifado do município. Em relação ao locador, Otacílio Batista da Silva, o imóvel está sendo utilizado para abrigar o Conselho Tutelar do município. Segue anexo da cópia dos respectivos contratos, onde poderão ser verificadas as demais informações. Sendo que se apresenta para o momento a oportunidade em que reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gilberto Castilhoni, Prefeito Municipal de Guaporema. Os valores descritos: Jair Mariano, R$ 1.600, Sandra Regina Dorne, R$ 3.600, Lucílio Queiroz da Silva, R$ 2.000. O valor total do ano de 2025 destes 3 imóveis foi de R$ 42.400. Do ano de 2025, do senhor Otacílio Batista da Silva, o valor de... Valor total de R$ 7.414,96. Do ano de 2026, o valor total dos imóveis de Sandra Regina Dorne, Lucílio Queiroz da Silva e Jair Mariano, o valor total de R$ 26.000. E do senhor Otacílio Batista, o total do ano de 2026 até agora, R$ 4.510,59. Aqui estão disponibilizados para os vereadores que quiserem olhar os contratos dos 4 imóveis. Ofício número 123 de 2026, Prefeitura Municipal, Guaporema, 29 de julho de 2026. A excelentíssima senhora Silmara Lúcia Blanco Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema. Assunto: resposta ao requerimento número 18 de 2026. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao requerimento número 18 de 2026, encaminhado por esta egrégia Câmara Municipal, que solicita informações acerca dos gastos com a pintura dos bancos das praças localizadas nas populares Jardim Canaã e Jardim do Bosque, vimos prestar os seguintes esclarecimentos. Informamos que os referidos bancos encontravam-se em condições que demandavam manutenção, sendo necessária a realização dos serviços de pintura para preservar os bens públicos e proporcionar melhores condições de uso à população. Esclarecemos ainda que, para a execução desses serviços, foram utilizados materiais remanescentes, sobras, provenientes de diversas manutenções anteriormente realizadas em outros imóveis públicos e equipamentos urbanos pertencentes ao município de Guaporema. Dessa forma, não houve aquisição específica de materiais para a pintura dos referidos bancos, tendo sido empregados insumos já existentes no estoque municipal, oriundos de sobras de outras intervenções de manutenção, tendo em vista a existência de procedimento licitatório destinado à aquisição de tintas e demais materiais necessários à manutenção de imóveis e equipamentos do município, não houve a instauração de procedimento licitatório específico, nem a realização de contratação exclusiva para a execução desse serviço. Da mesma forma, não foram emitidas notas fiscais referentes à aquisição exclusiva de materiais destinados à pintura dos bancos mencionados, uma vez que os materiais empregados já integravam o estoque de materiais de consumo do município, previamente adquiridos por meio do procedimento licitatório vigente. Tendo essas informações pertinentes ao solicitado, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. Atenciosamente, Gilberto Castilhoni, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal, ofício número 125 de 2026, Guaporema, 30 de julho de 2026. A excelentíssima senhora Silmara Lúcia Blanco Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema. Assunto: resposta ao requerimento número 19 de 2026. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao requerimento número 19 de 2026, encaminhado por essa egrégia Câmara Municipal, o município de Guaporema, por intermédio do gabinete do prefeito, apresenta as informações disponíveis acerca dos conselhos municipais vinculados às secretarias municipais. Informamos que o requerimento supra foi encaminhado às respectivas secretarias para providências. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e de consideração. Atenciosamente, Gilberto Castilhoni, Prefeito Municipal.
Abro a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Irineu. Senhora presidente e demais pessoas aqui presentes, o povo da rede social que nos acompanha, meu boa noite a todos. Senhora presidenta, como é de conhecimento de todos nós, eu queria que enviasse um ofício à família do senhor José de Oliveira, conhecido como seu Zé Mandarim, que viveu 99 anos. E todos nós que conhecemos, criou a sua família e um exemplo para todos nós. E quero também a família também do seu Pedro Pinheiro, que faleceu ontem também, que ele também foi funcionário da prefeitura, faleceu com 74 anos também, que tem a sua sobrinha, tem seu neto aqui, a sua irmã, o seu neto, que é o Sandrinho do Mercado, a sua irmã, a dona Nair, e a sua sobrinha, tanto a Fernandinha como a Márcia e demais pessoas que assim nós conhecemos também, um ofício pelo pesares também. E queria também um ofício também ao senhor José Benedito de Jesus, que faleceu em Amaporã, que ele é avô da esposa do nosso vereador Júlio Henrique de Macedo, conhecido aqui como Julinho do Posto. Queria aqui também, senhora presidente, eu estive a Curitiba, juntamente com o prefeito Beto, aonde nós fomos na Coapar, aonde está em fase de licitação as 10 casas a custo zero para as pessoas que se encaixam no programa. E também lá nós tivemos também mais 40 casas para também a construção da Casa Minha Vida, juntamente um convênio com a Coapar e o governo federal e o município também, que está também em fase para licitação e a documentação, onde o nosso município foi contemplado com 40 casas nesse programa. Queria também, aí nós esteve lá no DR com o chefe de gabinete do secretário do DR, Bussolini, aonde que ele falou, e todos nós também sabemos, que vai ser a licitação da obra da ponte que liga o nosso município ao município de Mirador, se Deus nos permitir, vai ser dia 30 de setembro. E assim, essa grande obra era o que eu tinha para o momento. Tenho dito. Passo a presidência ao meu vice para fazer uso da palavra. Aceito, permito. Boa noite a todos os vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que se fazem presente e aos que nos assistem pela rede social. Hoje venho aqui justificar a ausência do vereador Júlio Henrique, como o vereador Irineu comentou, que está no velório do avô da sua esposa. Então, ele não pôde vir hoje. E queria fazer parte também dos ofícios do vereador Irineu, tá? De todos eles, do senhor Pedro, aí, que foi funcionário do nosso município, foi morador há muitos anos, né? Também ao vereador Júlio Henrique, também as condolências pelo passamento do avô, e também da família do senhor José Mandarim, que viveu uma vida toda no nosso município, foi um dos fundadores, né, de nossa cidade, um homem muito trabalhador,
criou toda a sua família aqui, viveu aí os seus 99 anos e faleceu a semana passada, onde foi sepultado. Como o vereador Irineu falou sobre as casas, né, de custo zero, as mesmas já foram licitadas já, tá? A empresa já participou da licitação, já ganhou, então provavelmente logo já vai estar dando início à construção das mesmas. Eu venho também pedir um ofício parabenizando aí a diretora e coordenadora, todos os envolvidos aí da Escola CEMEI, pela palestra aí que teve, pelo convite feito a nós, né, sobre a roda de conversa realizada hoje na escola, né, com a presença da doutora Jaqueline, que é nossa advogada da Câmara, o doutor Josué, doutor que já atendeu o nosso município há algum tempo atrás, e também da professora doutora Rosângela Trabuco, da Unespar de Paranavaí, onde o tema era infância, inclusão e saúde mental. Um tema bastante delicado, né, e de suma importância aí para todos os professores, crianças, né, e também aos pais. Essa palestra de conversação foi com os professores, né, mas quem sabe aí futuramente será estendida aí aos pais e à comunidade. Gostaria de parabenizar a todos pela roda de conversa, foi de excelente importância, muito boa mesmo. Parabéns a todos. Não sei se também é de conhecimento de todos, mas eu queria pedir um ofício aí em agradecimento à enfermeira Sueli de Fátima Barrancanaver, ex-vereadora também aqui dessa Casa de Leis. Hoje aí nos despedimos da rotina de uma profissional extraordinária, mas jamais do exemplo que ela deixa. Foram aí 34 anos de dedicação, cuidado, competência e amor ao próximo. Seu trabalho tocou incontáveis vidas, levando conforto, esperança, acolhimento nos momentos em que as pessoas mais precisavam. Que Deus aí recompense todo o bem que semeou ao longo desses anos, dessa caminhada, cada madrugada de trabalho, cada renúncia, cada sacrifício, cada oração silenciosa por um paciente, cada gesto de carinho que ofereceu ao longo desses anos. Que essa nova etapa seja repleta de paz, saúde e momentos felizes ao lado da família. Que Deus e Nossa Senhora cubra com seu manto sagrado e continue guiando seus passos, agora com a serenidade de quem cumpriu sua missão com honra e excelência. Muito obrigada por nos ensinar que cuidar é um dos atos mais belos de amor ao próximo. Parabéns pelos seus 34 anos de cuidado ao próximo. Que Deus abençoe e a recompense infinitamente por todo o bem que fez. Seu exemplo permanecerá sempre vivo no coração de todos que passaram em seus cuidados em suas mãos. Obrigada. Era o que eu tinha. Passa a presidência para a Silmara. Passo a sessão para a ordem do dia. Com relação à prestação de contas do Poder Executivo, considerando que a Comissão de Finanças e Orçamentos apresentou o projeto de Decreto Legislativo 01/2026 e o gestor responsável pelas contas apresentou alegações finais, encaminha o projeto para permanecer por 3 sessões ordinárias na pauta da ordem do dia, a começar na próxima sessão. E distribuo para as comissões competentes os projetos de resolução 01, 02 e 03 de 2026 e o projeto de decreto legislativo 01 de 2026. E passo a sessão para as explicações pessoais. A palavra está livre. Peço a palavra, senhora presidente. Concedido. Senhora presidenta, uma sugestão que eu não sei se Vossa Excelência possa analisar com o jurídico. Eu creio que é aqui onde a senhora acabou de pronunciar os 34 anos de trabalho da Sueli. Eu creio, e ela também, que já passou por esse legislativo por 5ª vez,
eu acho que se tiver possibilidade de Vossa Excelência, uma moção a ela, Com certeza. fazendo um favor assim, pelo relevante trabalho que ela prestou ao nosso município. Passo a presidência novamente ao meu vice para fazer uso da palavra. Aceito, permito. Veio novamente essa tribuna referente à moção que o vereador falou. A gente precisa fazer um requerimento para ser passado, tá, em mesa, para depois ser feito, mas vamos dar seguimento aí aos trâmites legais, tá? Hoje, como todos podemos ver, tivemos respostas aí de alguns requerimentos, né, mal fundamentados e muitos vagos, praticamente todos eles, né, sem nenhum tipo de planejamento para a realização das respostas encaminhadas a nós, e nenhuma comprovação necessária e de algumas execuções, como a execução da pintura dos bancos, que, do meu ponto de vista, desnecessária. Um banco de pedra polida ser pintado ao invés de fazer a limpeza. E lembrando também que temos aí outros requerimentos solicitados que até ao momento não teve resposta, que um deles é de suma importância aí para as nossas professoras, que elas vêm aguardando aí essa resposta há bastante tempo. O primeiro pedido foi feito do requerimento no dia 13 de abril, passado o prazo vencido, parece que não teve comprovação que foi feito o requerimento, refazemos o pedido e enviamos novamente. Agora, já vencido o prazo também extrapolado, não tivemos resposta até o momento. Então, que o nosso executivo reveja aí todos os pedidos que foram feitos, todos os requerimentos, e que faça a resposta aí, pelo fato aí de ter esses pedidos feitos, já passados os prazos, então fica como se essa Casa de Leis não tivesse autonomia nenhuma, necessidade de resposta nenhuma à nossa população, e principalmente aos nossos professores que tanto estão cobrando dessa resposta. Era o que eu tinha. Passo a presidência para Silmara. A palavra continua livre. Posso falar de novo, senhora presidente? Concedido. Senhora presidenta, eu também quero aqui, e eu não posso deixar de comunicar também a luta que Vossa Excelência está tendo, e até semana passada esteve em Curitiba também, para poder, se Deus quiser, a gente conseguir a construção da nova sede nossa. Então, aonde a gente soube e está sabendo, está em andamento em 25%, tanto a nossa Câmara como também o ginásio de esporte. E graças ao empenho e a conversa com a senhora, com os demais lá, e assim, se Deus quiser, que saia o mais rápido possível e que tenha essa concretização, que é uma grande obra, principalmente a Câmara e o ginásio de esporte, e isso a gente tem que ser sincero da luta e o investimento que Vossa Excelência está batendo nessa tecla, e pode contar com o meu apoio. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Senhora presidente, também gostaria só de falar brevemente sobre a ex-vereadora e enfermeira Sueli. Eu fui estagiária dela, como a gente brincou aqui, né, Gago? Foi muita agulhada que a Sueli deu, e foi muita agulhada que ela me ensinou a dar. Então, ela sai, né, se aposenta com uma trajetória linda, ajudou muita gente. Só eu sei o quanto minha avó adorava essa Sueli, e o quão importante que foi para a trajetória da saúde dessa cidade. Como eu falei para ela mesma essa semana, ontem, falei, é difícil imaginar o posto de saúde sem a Sueli.
mas a gente tem que imaginar, né, agora. Então, Sueli, parabéns pela trajetória, parabéns pela sua história, Deus te abençoe e só eu sei o quanto eu sou grata a você, porque a enfermeira que eu sou hoje, com certeza, aprendeu muita coisa com você. Então, parabéns pela sua história e pela sua trajetória. A palavra continua livre. Apenas complementar o que o vereador Irineu falou. Também estive em viagem a Curitiba, passou por despercebida, não me atentei em falar. Estava, sim, atrás do nosso recurso para a construção da nossa sede da Câmara Municipal, também aí do recurso de ginásio de esporte. Estão aí com 25%, né? Mas estou correndo atrás. Se Deus quiser, logo vai ser empenhada e vai estar dando início. Acho que, como todos nosso município necessita de uma Câmara Municipal, que a vida toda sempre foi um puxadinho da Prefeitura Municipal, e nós, vereadores, todos os servidores dessa Casa de Leis merecem ter o cantinho, todo mundo tem que ter, e para estar atendendo também toda a população que necessite em qualquer hora, tanto em palestras, o que for preciso, até mesmo na hora triste, né? Nós não sabemos o caminho da gente, uma hora chega, então quem passa por essa Casa de Leis, com certeza, se a família quiser estar realizando seu sepultamento na Casa de Leis. E também aí, não deixar de falar do nosso ginásio de esporte, né, que a vida toda aí, passando por despercebido. O que temos aqui é uma quadra pequena, que é do nosso colégio estadual, né, que a diretora cede aí para alguns eventos do município, mas todo mundo sabe que ela é pequena, não tem capacidade para acolher nada, nem mesmo os próprios alunos, que é muito pequena e fica bem apertado. Se Deus quiser, vamos estar conseguindo também realizar esse sonho aí, para dar mais conforto aí aos atletas do nosso município, tanto crianças a participarem, desde da creche, para estar indo fazer atividades com seus professores, os treinos aí dos alunos, os jovens, e também aos idosos, não podendo esquecer deles também, que com certeza, tendo um lugar adequado, gera muito mais conforto, mais vontade de praticar o esporte e a atividade física. Sendo que tinha para essa sessão extraordinária, eu declaro a mesma encerrada às 21h55 deste dia.